Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 11 de novembro de 2024, segunda-feira, um dia gracioso que Deus criou, segundo dia da semana. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Três afirmações categóricas de Jesus, né? Uma coisa categórica é uma coisa que é determinante, é definitiva, é plena, não muda, ela é determinada e estabelecida por Cristo. Amém? Então vamos aqui ao texto, tá certo? Que ele começa dizendo assim: não julgueis e não sereis julgados. Cristo, ele vai traçar esse ensino para que nós evitemos estar julgando alguém temerariamente. Amém? Vou já lhe explicar o que é o julgamento temerário, tá certo? Mas o que é interessante é que Jesus diz: não julgueis. A consequência de não julgarmos alguém é não sermos julgados. Amém? Isso é claro que Jesus está dizendo. Eu e você, como crente, genuíno crente, que crê em Jesus, jamais deve julgar alguém. Amém? Agora preste atenção, que tem umas coisas muito interessantes. Porque julgar, ele tem o significado de deliberar um parecer sobre alguém, emitir um parecer, determinar, fazer ali, estabelecer um julgamento, um juízo sobre aquela pessoa, sobre alguém, sobre algum fato, sobre alguma situação. Então, por isso é que Jesus disse: nós não devemos julgar, para que não sejamos também julgados, tá certo? Isso é a consequência de julgarmos alguém de forma indevida. Presta atenção, nós não podemos julgar ninguém de forma indevida. Amém? Eu quero dizer para você, porque eu falei aqui sobre a questão de que julgamento Jesus está falando. É do julgamento temerário. O que é um julgamento temerário? O julgamento temerário é quando você julga alguém apressadamente, arrogantemente, perfidamente, assim, eu vou dizer canalhamente, sem aplicar a lei corretamente, sem fazer o juízo, sem fazer uma apuração, sem saber se é verdade ou não, baseado em ouvir falar, em ouvir dizer, baseado às vezes hoje em fake news, né? Alguém falou na internet, aí você está condenando alguém. Isso é juízo temerário. Amém? Você não tem prova, você não apurou os fatos. É o que acontece na nossa nação, tá certo? Então, o crente, ele não pode julgar alguém temerariamente. Amém? Estou dizendo para você, amado, porque quando é que um julgamento não é temerário? É quando você sabe que é verdade. Aí você não está julgando, você está falando a verdade. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha cometido aí um pecado. Sentei ali num bar, enchi a cara de cachaça, você filmou, ficou lá, viu, ouviu, e está filmado. Eu saí cambaleando no meio da rua com um pé aqui, outro acolá. Então, se você falar isso para alguém, você não está me julgando. Você está falando uma verdade porque você tem comprovação dos fatos, tá certo? Isso é para você, como cristão, aprender, porque às vezes você fica aí, não está bem orientado, bem ensinado. Ah, aí está tudo errado, mas eu não vou dizer nada não, que eu não posso dizer nada. Pode sim. Quando nós temos a convicção de que aquele fato é verdade, nós temos, aliás, o direito, como cristão, de denunciar, de falar, de dizer que é errado, que está errado. Quando nós temos conhecimento do fato, nós não estamos julgando, nós estamos falando a verdade. Amém, meu irmão? Para você aí que às vezes fica com medo de dizer: não vou dizer isso não, porque eu não sei. Não. Nós não podemos fazer um julgamento arrogante, presunçoso. Ouvir falar, alguém disse, sei nem quem é esse alguém. Então aí nós não podemos emitir opinião nenhuma.
Mas quando nós sabemos a verdade, nós precisamos falar a verdade, porque nós não podemos, aí no caso, omitir a verdade, porque omissão também é pecado. Dá para você entender isso? Jesus diz, não julgais para que não sejais julgados. Ele está falando desse julgamento indevido, julgamento que você não sabe nem se é verdade. Você só ouviu falar, foi só uma fake news, como os nossos juízes aí estão julgando as pessoas arbitrariamente. Amém? E o texto vai continuar dizendo, não condeneis e não sereis condenados. Ora, quando Cristo está dizendo não condeneis, é porque nós não podemos condenar ninguém. Por quê? Porque eu não sou juiz. Entenda a diferença entre falar a verdade e condenar alguém. Eu posso, se eu errei, você pode dizer, olha, você chega aqui e diz, olha, o pastor André está errado. Pode vir na igreja aqui e dizer, olha, viu o pastor André assim, assim, está aqui as provas, ele está errado. Aí precisa se consertar. Isso você não está julgando. Agora, você não pode dizer assim, tira ele daí, mata ele aí, arranca a cabeça dele. Aí você tá condenando. Nós não podemos condenar ninguém. Agora nós podemos e precisamos devemos falar a verdade. Você compreende isso claramente? Portanto, quando Cristo diz que não devemos condenar, é porque o genuíno crente, ele não é juiz de ninguém. Nós falamos a verdade da Bíblia. E quem julga é a palavra, não sou eu. Quando a Bíblia diz que é macho e fêmea, é a Bíblia que está dizendo. Eu estou transmitindo a verdade bíblica. Quando a Bíblia diz que não tem terceiro sexo, é a Bíblia que diz. Tá certo? Quando a Bíblia diz que nós não devemos mentir, é a Bíblia que diz. Então, é a palavra que diz, tá certo? Portanto, nós não podemos condenar ninguém, porque nós não somos juízes, tá certo? O crente fala a verdade. Ele não julga e ele nem condena, porque ele não é juiz. Amém? Olha, dizer a verdade não é julgamento, é falar a verdade, tá certo? Portanto, Jesus dizia, não condeneis. Você não pode condenar, você não é juiz, eu não sou juiz. Se uma pessoa está em pecado, eu vou ter que chamar ela e dizer assim, olha, vamos conversar, veja o que a Bíblia diz, veja o que a palavra nos ensina, veja o que Jesus ensinou sobre isso, vamos pensar sobre isso, vamos procurar organizar a vida com relação à Bíblia, que a Bíblia nos ensina a viver como cristão, mas não é julgar, não é condenar. Nós não estamos aqui para condenar, porque Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. E a igreja está aqui também para salvar e não para condenar. Mas para denunciar a verdade quando ela souber que uma coisa está sendo mentira. Isso é diferente. Amém? E o texto vai terminar dizendo assim, perdoai e sereis perdoados. Isso aqui é gracioso, esse ensino de Jesus, está certo? O cristão verdadeiro, ele é chamado para perdoar. Você que está me ouvindo aí, meu irmão, você está com raiva de alguém, seja quem for. Se for um parente seu que não é convertido, se for um amigo seu que não é convertido, disse umas coisas com você, se for até algum outro crente que disse umas coisas com você, se for uma pessoa que não é nem do seu relacionamento, mas que você está com raiva dele, por alguma razão, você, como crente, você é obrigado. Isso aqui não é favor. Jesus não anda pedindo favor para ninguém, não. Ele é Senhor. Se ele é Senhor da minha vida, ele manda. Então ele diz, André, perdoa. Para quê? Porque a consequência de perdoar é ser perdoado. Amém? Deixa eu explicar isso aqui. Não é ser perdoado pelo outro indivíduo, não é por Deus. Amém? E o crente convertido, que tem a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele sabe que foi perdoado, ele sabe que não é mais condenado à morte eterna, ele sabe que tem um lugar no reino dos céus, ele já é perdoado, já está perdoado. Amém? Então, você que está perdoado, estou falando aqui para crente, tá certo? Você que já está perdoado, a sua obrigação é perdoar. Entenda, se você crê em Cristo, você está perdoado por Cristo. E como Cristo lhe perdoou, você tem a obrigação de perdoar. Amém? Olha, se você é crente de verdade, está aí com amargura no coração e não perdoa, você não pode orar o Pai Nosso. Amém? Capítulo 6 de Mateus, tá certo? Tem lá um versículo de Mateus, do Pai Nosso, que diz,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoa, meu irmão, e você ora o Pai Nosso, você está sendo um hipócrita. Amém? Então, crente não julga, crente não condena, crente fala a verdade. Falar a verdade não é julgar, falar a verdade não é condenar, é falar a verdade. E perdoar é obrigação de crente. Amém? Tá com raiva de mim? Nem me conhece, tá com raiva por causa desse sorriso? Isso é graça de Deus, você nem sabe as tristezas do meu coração, mas há uma alma em paz com Deus, porque jamais vou deixar a amargura ficar dentro da minha alma. Jamais vou julgar alguém temerariamente. Mas pode ter certeza, a verdade vou dizer. E dizer que nosso governo é um governo que está aí com julgamento temerário, é injusto, prendendo pessoas inocentes, soltando bandido, isso é verdade, tá certo? A verdade não pode deixar de ser dita pelo cristão. Amém? O nosso governo é socialista, marxista, comunista. Essa verdade não pode deixar de ser dita. Não estou falando do Lula, nem de ninguém. Eu oro para que o nosso presidente se converta. Com todo o seu comando de governo, se convertesse seria uma maravilha. Tá certo? Mas a verdade não pode deixar de ser dita por um crente. Eu não estou julgando, eu estou falando uma verdade. Amém? Então você, como crente, você não é juiz de ninguém, você não pode condenar ninguém, mas você precisa perdoar e você deve falar sempre a verdade. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa segunda-feira, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus, porque o nosso Brasil precisa da bênção de Deus sobre ele. Amém? O Senhor seja contigo, tenha uma boa segunda-feira. Amém.